E aí, jovens, como que vocês estão? Tudo bom? Eu tô trazendo uma obra nova aqui pro canal, parece ser bem interessante. Eu encontrei essa obra aqui lá no Tic Teco, uma análise como que era. Eu espero que vocês gostem e fiquem aí com o vídeo. A nossa obra ela começa com um arrobo gigantesco no céu e uma montanha que sobe ao infinito e além. E no pé da montanha tem um homem olhando as letras subindo as montanhas e os relâmpagos no céu. E uma voz começa a falar: Li Yun Xiao. E alguém começa a responder: Quem está me chamando? Eu, Gu Feng. Já não estou morto? Espera, o que são essas... De quem são essas memórias? E do nada um tubo está voando e o nosso prota segura no instinto superior. Chocado, ele começa a pensar. Baseado nessas memórias, atualmente é o ano 1033 do calendário Tianwu. Fazem 15 anos desde que eu morri nas montanhas. Ele olha para a janela e vê uma estátua dele mesmo da outra vida e se questiona se é ele mesmo. Alguém chama por ele e ele olha para a direção de onde vê a voz e se questiona do lugar onde ele está. E é aí que a ficha cai, que ele foi de Zekai. E a pessoa que chamou ele grita novamente: Responda a pergunta. Quantos métodos de refinação existem para uma arma Xuan? Professora da Academia de Alan, de Tianshui, Luo Yusheng. Cara, o nosso prota ele começa a ter uns pensamentos intrusivos da professora. Ele começa a pensar, ó. Essa professora tem um corpo bonito, cabelos longos, rosto bonito. Se colocar ela em um tabardo, enquanto ele tá secando a professora, ela começa a curar. Isso é meio estranho, tá? Mas fiquem aí com o painel da professora com esse tabardo aí, que eu nem sabia o que era. Então ela vai ser provavelmente outra soberana marcial da Lotus Vermelha, mas infelizmente ela é apenas uma lorde marcial do reino dos 4 quadrantes. Ele encara ela com força e pensa: ela ainda é de longe o suficiente. Ela sente uma pressão e pensa o que acabou de acontecer. Eu sou uma lorde marcial do reino dos 4 quadrantes. Como eu poderia ficar perturbada com o olhar de um garoto normal? Ela se recompõe e questiona novamente. Responda a pergunta e pensa: deve ser porque eu fiquei presa recentemente naquele problema, por isso não me sinto muito bem. O nosso pratinho ali responde tranquilamente a pergunta. São 48 métodos no total. A professora fica surpresa e a multidão vai à loucura. Todos começam a rir, dizendo que sabia, questionando como que ele conseguiu errar a resposta, que os meridianos dele estão obstruídos e o cérebro também está entupido. O figurante que vai tomar um pau lá embaixo grita: Ei, seu merda, você pelo menos leu o livro? Literalmente diz no livro do Lord Yang que existem 36 métodos. O prota despretensioso, responde: Yundi, aquele pirralho, teve coragem de esquecer 12 métodos que Gu Feiyang inventou? A professora com cara de psicopata questiona o que ele disse e a turma ainda continua rindo dele, mas a professora bate na mesa e manda todos ficarem quietos. Todos ficam assustados, menos nosso prota. Cara, eu acho que ele deve estar com um ouvido infeccionado, já é o quarto painel aí que ele tá coçando essas orelhas. A professora ela começa a falar: o soberano marcial Gu Feiyang não era apenas classificado como o terceiro melhor artista marcial do continente Tianwu. Era também o alquimista de primeiro nível. Ele realmente inventou 12 métodos de refinamento adicionais. Ela pensa como que ele conhece esses métodos. A turma fica confusa e ela continua falando: esses 12 métodos são completamente além da compreensão de uma pessoa normal. Então Lord Yang não os incluiu quando escreveu esse livro. Ela começa a refletir sobre o nosso prota, porque todos diziam que ele era uma pessoa incompetente quando se trata de artes marciais, e que os meridianos dele ainda não foram abertos. Será que os talentos dele é na alquimia? E conclui que o nosso prota tem mais futuro na alquimia do que nas artes marciais. Ela começa a falar pro prota: não fique tão feliz só por ter lido alguns livros a mais. Me diga, por que a areia de cristal do céu é exigido para refinar armas? Se você puder responder essa questão corretamente, você não precisa mais vir na minha aula, nunca mais. Esse show aí na aula está bom demais. Nego já coloca ali a mão na cabeça em choque e começa os murmurinhos. E o prota diz que é a mesma coisa que perguntar quanto é 1 mais 1 e responde a pergunta da professora. A areia de cristal do céu não é necessariamente exigido. Alquimistas normais não podem controlar precisamente a fusão dos materiais durante o refinamento, então a areia só é usada como uma substância de neutralização para aliviar e suavizar o processo. A professora começa a subir ali para onde o prota tá, e responde: muito bem.
Então, por que é que às vezes adicionando a areia de cristal do céu durante o refinamento fará com que fracasse? A areia de cristal do céu é do elemento água. Claro que você não pode usar em refinamentos centrados em torno de elemento de fogo. A professora fica surpresa e entende a resposta e grita: então deixa eu te perguntar, ao fundir cobre vermelho e carmotan, como eliminam os efeitos da areia de cristal do céu? Ela tá usando ele ali como oráculo, né? Só pode. O nosso proto-professor responde, simplesmente tratando a areia como impureza e usando a essência do refinamento para remover. A professora mais uma vez fica surpresa com a resposta e diz: é por isso que eu continuo falhando, e pensar que ele apresentou facilmente uma solução para esse problema. O seu olhar. Ele acha que é desdenhoso responder essas perguntas? Quase saindo da sala, ela olha para trás, aponta para o nosso guri e grita: Li Yun-Xiao, você não deve aparecer na minha próxima aula. Você tem um período de autoestudo agora. E sai correndo para fora da sala. Todos ficaram sem entender a situação e o nosso prota vai saindo da sala também, bem despreocupado, enquanto todos ficam de cara com ele. Tá feita aí a poção da fofoca. O gordinho ali começa a falar: o que houve com o Yuji hoje? Ele ficou inteligente do nada. O cara lá de baixo grita: ei, vocês, que merda é essa? Li Yun-Xiao é realmente um gênio alquimista? Um cara no fundo da sala que estava meditando responde: o talento exigido para um alquimista é muito maior que para um artista marcial. Você acha mesmo que quem não pode nem abrir seus meridianos pode se tornar um alquimista? Errado não tá, né? Mas tem exceção. E todos da turma concordam com ele. Nosso prota, se aventurando na rua, começa a pensar: essa é a capital de Tianshui? Yangji, aquele meu pupilo estúpido, parece ser um mestre alquimista aqui. O prota observando a estátua dele da vida passada e pensa que provavelmente o discípulo dele que esculpiu para ele, e fica impressionado pela devoção. E depois de 15 anos, Gu Feiyang renasceu como Li Yun-Xiao e fica sentimental olhando para a própria estátua. O prota chega em um lugar, um edifício diferenciado ali que se chama Torre Alquimista e fica feliz por estar ali. Ele começa a fazer uma avaliação do próprio corpo e percebe que o corpo é muito fraco, que nem mesmo os meridianos foram abertos nessa idade e que isso sim é uma constituição natural de merda. Mas pelo menos ele foi o terceiro soberano mais forte na sua vida passada, então tudo que ele precisa fazer é achar uma forma de... O pensamento é interrompido e ele começa a subir as escadas e diz: vamos achar Yang Ji primeiro e achar uma maneira de arrumar esse meu corpo. Determinado, começa a pensar que se isso funcionar só vai tomar alguns anos para reparar a força suficiente, e quando isso acontecer, com a experiência e cultivação que ele tem das duas vidas, ele vai conseguir alcançar um nível mais alto. Nessa vida, eu vou reinar no pináculo deste mundo. Quando o prota entra na torre, ele encontra uma menina dando calma lá, dando boas-vindas à associação e pergunta se ela pode fazer algo por ele. O nome dela é Lu Yao. O nosso prota diz que está procurando pelo Yang Ji e pergunta se ele ainda está ali. A garota fica chocada pelo nosso prota procurar pelo Lord Yang Ji e diz: você quer dizer o ex-presidente Yang Ji? Ex-presidente? Então ele não está mais aqui? Já faz mais de 20 anos desde a última vez que ele trabalhou como presidente. O prota fica surpreso e começa a pensar que isso é um problema. Ele queria que fizesse algumas pílulas para ajudar no seu avanço, e parece que ele vai ter que achar uma outra forma de abrir os meridianos, por conta própria. Ele começa a lembrar de como era enquanto pensa: eu, Gu Feiyang, fui reverenciado por todos no continente Tianwu como gênio em ambos, artes marciais e alquimia. Eu não era apenas o soberano da alquimia Rank 9 e um dos 7 anciões da Associação da Alquimia. Nas artes marciais também alcancei o pináculo do reino dos 9 céus. Por isso me foi dado o título de soberano marcial conquistador pela cidade santa e ranqueado como um dos melhores experts do continente. Todos os meus discípulos são figuras mundialmente conhecidas e agora eu fui reduzido a um lixo com os meridianos obstruídos. Esse corpo tem 15 anos. Se eu não abrir meus meridianos rápido, vai ser um problema mais difícil de ganhar minha antiga força. E finaliza pensando que, seja como for, abrir os meridianos é a coisa mais crucial no momento. Enquanto pensa tudo isso, o nosso prota diz: aqui, vou escrever uma lista de ervas e outras coisas. Veja se você consegue encontrar elas. O prota pega ali o papel e começa a anotar as ervas e de repente uma voz grita chamando pela garota e questiona com quem ela está falando. Ela olha para trás e vê o alquimista
Jianrong. E ele diz: Lord Liang está à sua procura, vá rápido. Ela se apressando, pega-lhe o papel na mão do Prota e responde que o Prota pediu por alguns materiais e que vai ver o Lord Liang em 1 minuto. O Jianrong, metidão ali, pega o papel da mão dela e diz: deixe-me ver. Enquanto isso, o Prota analisa o cara e percebe que ele é um alquimista rank 1. Observando o broche dele, o Prota fica com alguma suspeita. O Kengo amassa ali a folha de papel e pergunta que merda é aquela e joga pra trás ali a bolinha de papel. A garota fica com uma cara de que porra ele tá fazendo, e o Prota fica puto com a atitude do alquimista. E pensa que qualquer receita que ele fazia por tédio eram tratadas como artefatos incalculável, mas uma delas foi jogada fora por um idiota alquimista rank 1, que nem se comparar a um lixo. O alquimista diz pra garota ir logo ver o Lord Liang. A garota diz que entendeu e sai correndo. O alquimista afrontoso diz pro Prota que esse não é um lugar onde crianças deveriam brincar e manda ele sair agora. Mas o Protinho não é mole não, tá? E pergunta se ele é Jianrong, e que não faz nem 7 dias que ele se tornou um alquimista. O alquimista arrogante diz que todo mundo sabe, ele avançou para o rank de alquimista faz 5 dias, e agora que o Prota sabe quem ele é, o Prota deve se lembrar de chamá-lo de Lorde. Pela cara ali do Prota, né, ele deve estar com uma vontade de aprontar alguma coisa, tá? O alquimista se vira para sair e o Prota pergunta: mas você realmente virou um alquimista? O Jianrong para, olha pro Prota e diz: o que quer dizer com isso? E o Prota começa a fazer uma análise nele, dizendo que os dedos dele têm uma tonalidade cinza escuro e mostra sinais de descamação. Provavelmente foi causado pela exposição recente de uma pedra de vento yin, e que provavelmente o objetivo dele com essa pedra era melhorar a habilidade de fusão antes do exame do alquimista. E que ainda tem mais, o Prota diz que o falso alquimista emite um leve cheiro de orquídea do sangue fervente. Caralho, mas que porra de nome é esse? No qual a falsidade em pessoa usou para combater o veneno causado pela pedra. O Jianrong fica surpreso pelos detalhes, e o Prota continua dizendo que ainda tem um pequeno cheiro da pedra do tigre de enxofre, e isso diz que o exame dele era de forjar uma arma Chuan com a pedra do tigre de enxofre como material principal. O Jianrong fica em choque por ter sido lido como livro, mas tenta manter pose de durão e diz que são apenas palavras vazias, e o Prota responde: mas você não tem nem ideia das consequências do que você fez. Na verdade, os efeitos colaterais da orquídea do sangue fervente são severos, igual a pedra do vento yin. Tenho certeza que seu Meion, Tiantu e Zogyun se sentem extremamente desconfortáveis todo dia ao meio-dia, certo? Esses nomes aí, segundo o nosso amigo tradutor, diz que são pontos de acupuntura, tá? As palavras do Prota prendem a atenção do Falsidade e ele olha para trás, e o Prota continua descendo o sarrafo. É mesmo uma pena que um alquimista talentoso como você, para ter que ficar vivo, precisará cortar a sua mão direita e destruir seu Dantian. O Jianrong começa a suar frio e diz pro Prota: como se atreve a tentar me assustar e intimidar? O Prota, saindo do recinto e cagando pro Jianrong, diz: tudo bem então, esqueça isso. Eu ia te ensinar a curar isso, mas acho que você não quer? O Jianrong corre pro nosso guri, segura ele e começa a gritar: você não pode sair, me diga a cura agora mesmo. Mais assustado, ele solta o nosso guri e o Prota encara ele intensamente, olha na alma dele. O Jianrong ele fica perplexo com a aura que emana do Prota e se questiona como um pirralho pode ser assim. O Jianrong se curva ali pro nosso Prota e implora para ser ensinado por ele. Durante toda essa discussão estava cheio de gente em volta deles, e depois do Jianrong se curvar para o nosso Prota, começou o bababá. O Prota ignora todos e pergunta para o Jianrong onde que foi parar a lista de materiais dele. No mesmo tempo, o Jianrong ele entende do que o Prota está se referindo e literalmente 2 pulos, ele pega e volta ali e entrega para o Prota. Todos ficaram surpresos por ter visto ali o Jianrong se submeter assim. O Prota ele pega a lista e assoma o nariz com uma força e amassa ali a lista e joga pro Jianrong, dizendo que quer 10 lotes de cada item na lista. E assim que pegar todos, o Jianrong deve encontrar ele lá na academia de Alan. E a bolinha de papel que o Prota tinha jogado bate bem na cabeça do cara e cai no chão. O Jianrong ficou em choque, estava só repetindo: você... O Prota lança ali um tigre giga em fumaça nas costas, né? E diz: respeito não é dado pelos outros. Você tem que implorar por si mesmo. E você tinha perdido meu respeito desde o começo.
O Jiahong ele fica chocado olhando pra cima a aura do guri. O Prota se vira e vai embora, lembrando de avisar que a mão direita ainda vai durar pelo menos uns 3 dias. E se ele não conseguir o que o Prota quer, pode esquecer sobre praticar alquimia pelo resto da vida. O Jiahong grita puto pro Prota, que ele nunca viu nem metade dos ingredientes na vida dele e questiona como que ele vai saber se o Prota não está mentindo. O Prota já na portinha ali levanta a mão e diz que o Jiahong é esperto e que ele vai dar um jeito. E ainda dá uma dica, tá, pra ele ali, dizendo que dá pra fazer um remédio temporário com as folhas do bambu branco crescente e a Jizang do lobo cinza. Esse remédio ele vai estar reduzindo ali a dor nos 3 meridianos e a mão dele vai durar pelo menos mais 2 dias ali. E diz pra ele ficar vivo e que vão se encontrar novamente em breve. O Jiahong, com a receita ali remelada na mão, olha pro Prota e tá cheio de gente ali vendo a discussão deles. O Jiahong ignora todo mundo. Ele aperta a receita ali na mão enquanto fica pensando que essa criança não é nem um artista marcial e nem um alquimista. E por quê? Por que o Falciane ficou paralisado de medo antes? Com cara de raiva, ele pensa no nome do Prota e diz: eu vou te deixar viver por agora, mas depois que eu pegar a cura, você ficará em pedaços. Mudando de cena, agora a gente vai pra garota que recebeu o Prota na torre. Ela tá conversando com um cara que está sentado. Provavelmente deve ser aquele Lorde que o Jiahong lá mandou ela encontrar, né? O Lorde pergunta: o quê? Um jovem? Você disse que tem um jovem pedido pela raiz espiritual da garça e uma lótus branca do dragão e da fênix. Sim, ele deve ter uns 16 ou 15 anos. O nome do cara sentado é o Liang Wenyu. Ele é o alquimista rank 2 e responde: a raiz espiritual da garça e a lótus branca do dragão e da fênix são dados para aumentar a força do guerreiro. O que mais pede na receita? Tem tinta da flor fantasma, fruta infernal, néctar vazio, flor de Shiva, botão das fadas. O cara fica surpreso, igual a nós. Por que o Prota vai estar querendo aí o botãozinho da fada? Eu, hein? Apressado, o Liang ali começa a anotar e pergunta se o jovem deixou alguma forma de contato ou o próprio nome dele. E a garota responde que não, e diz: Lord Liang, eu já faço parte da Associação dos Alquimistas fazem 3 anos. Como eu nunca escutei sobre essas coisas? E pensa que o garoto deixou uma grande pressão no Lord Liang e se questiona: quem será ele? O carinha ali que traduz, né, deu um ótimo palpite de quem pode ser o nosso queridão aí. O Lord Liang olha ele para os ingredientes e responde que tem algumas ervas desconhecidas até mesmo para ele, porém parece que elas podem ser muito benéficas para o crescimento dos guerreiros marciais, quando usadas em um remédio, e conclui que essa lista é muito valiosa. E a garota ali surpresa responde que até mesmo o Lord Liang não sabe. Ele olhando para ela diz que a combinação das ervas é um grande mistério e que parece que ele não vai ter uma resposta muito cedo, e diz para a garota que na próxima vez que ver esse jovem, ela deve manter ele preso na torre a todo custo e informar ele imediatamente. Agora a gente volta ali pro nosso Prota. Ele está caminhando pela cidade pensando que as ervas que ele pediu para Jiahong devem ser muito difíceis de encontrar e que ele precisa encontrar uma outra forma de conseguir essas ervas. O Prota pega ali um anel dimensional e se questiona: o que será que o ex desse corpo aqui guardava? Ele coloca o anel e vários itens começam a aparecer para ele. Pelo visto, o ex dele era um punheteiro, fumante, carente, depressivo, mas o Prota ele se interessa ali em um afrodisíaco e também tinha ali uma espada. O Prota conjura a espada e pensa: acho que a única coisa útil aqui é essa espada de ferro negro. Eu vou sentir falta da minha espada Starpiercer. Onde ela deve estar agora? Ele joga a espada ali no ombro e vai ter que usar essa espada por enquanto, né? Antes de liberar os 7 meridianos. O Prota ele está indo para a academia de Alan, tranquilamente no meio do pessoal ali. E de repente uma mão tenta agarrar ele, mas ele se esquiva facilmente. E tem uma dupla preparada ali para atacar, mas o Prota também já se prepara para lutar. Esses são Du Feng, o emo marcial, e o Luigi, o remacaco da Shopee. O Du Feng fala pro Prota: você está chamando muita atenção hoje. Ótimo motivo para atacar alguém, ó. O Prota encara eles ali puto e do nada 2 nerdola entram na frente dele. Olha aí aquele gordinho lá do começo a aparecer novamente. E os nerdola ali começam a gritar pra dupla: o que vocês estão fazendo? E o gordinho completa dizendo que eles são apenas cachorros do Lan Fei. E o que eles iam fazer com o Prota? O Prota, sendo ali protegido, pensa: esses dois são os melhores amigos do ex desse corpo. O Du Feng, arregaçando ali as mangas, diz que não vai fazer nada demais, já que o Prota deu uma grande performance na classe antes. Ele avança pra cima do Prota com o dedo de próstata vermelho flamejante ativado e grita dizendo que o chefe Lan diz pra ele testar algumas coisas. Os dois BFFs ali do Prota também avançam pra proteger ele. O gordinho saca do poder de só tenho 20 anos
E eles estão com aquelas paradas lá nas costas, aquelas bolas lá que eu não sei o que, eu não sei o nome, não lembro, mas tem lá o Naruto também, né? Aquela bola preta que é do sábio, né? Uma bagaça dessa aí. Enquanto ambos se defendem ali, eles se recuam. E o Ranbai é foda, tá? Eu pensei que ele não ia aguentar muita coisa não. O amigo dele acolhe o Ranbai e fica impressionado que ele abriu os 4 meridianos. Mas o Ranbai ele não fica contente e responde que o oponente também abriu os 4. Uma sombra avança com uma velocidade para cima deles, gritando que ele abriu apenas 4 meridianos. Ah, aquela bagaça ali nas costas deles é a quantidade de meridianos que eles têm aberto. Entendi. O macaco maluco ali começa a atacar o Ranbai enquanto pergunta se ele não está muito convencido. O Ranbai tenta se proteger com a mão, mas o braço não aguenta o impacto e quebra. Ele cai agoniando ali de dor. O Ludier, bem arrogante, diz: vou te deixar experimentar a grande diferença entre ter 4 e 5 meridianos abertos. O Dufeng pergunta: por que os dois não saem dali? Uma guria de repente começa a falar, e o Dufeng fica surpreso. E quem começou a falar, né, meu querido? Foi a princesinha Qin Huxue, gritando pros dois desgraçados pretensiosos do caralho como que eles vão tirar ela ali da frente. E querendo saber quem vai se atrever a intimidar o Li Yunxiao. E o nosso prota ali está lá atrás, né, só observando toda essa treta. Olhando pra princesa, o prota pensa: já vimos que o prota ele não é muito puro não, né? Que a pessoa que vivia nesse corpo não era alguém tão desconhecido. Os dois cuzões ali, eles se viram para ir embora e o Dufeng responde que dessa vez eles vão desistir pela princesa e que eles tiveram muita sorte. O cabeludão lá, que não lembrou o nome dele, né, que é um dos BFFs do Prota, começa a ajudar o Ranbai a se levantar, mas o Prota ali do fundo diz: hã? Vocês vão sair assim depois de bater nos meus amigos? Isso aí, Prota, bota o pau na mesa e manda eles medirem, caralho. Agora ali o emo drogado olha pro Prota e diz: parece que o lixo tem algumas objeções. E o Prota vai se aproximando com a espada do Guts. Na verdade, ele enfia, né, a espada ali no chão e se apoia nela e continua dizendo: eu só quero mostrar a grande diferença entre alguém com 5 meridianos abertos e alguém com 0. Os caras já ficam, né, atiçados, né? O Dufeng balança as mãos e diz: tudo bem, vamos primeiro testar com 4 meridianos. E ele avança na direção do Prota. Os amigos já se assustam e é ouvido ali um barulho muito alto. E aparece todos em choque, surpresos com o que aconteceu. E o Prota simplesmente fez 2 ovos mexidos com linguiça. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair a continuação, tá? Vou trazer aqui de novo a continuação dessa obra. Comentem o que vocês acharam, dê o like. A gente se vê na próxima.